E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o livro Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares e também pra falar o que eu achei da adaptação desse livro chamado de O Lar das Crianças Peculiares. Vamos começar pelo livro. O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares vai contar a história do Jacob, um garoto adolescente que vive uma vida super pacata. A vida dele se resume em trabalhar em um supermercado da família, que tipo ele odeia, e ficar com o avô dele, que no caso esse avô é o parente mais próximo dele, assim, da família inteira. Porque desde que o Jacob era super pequeno, o avô contava pra ele histórias sobre a sua infância. E essas histórias eram sempre fantásticas, super encantadoras pro Jacob. O avô dele pegava, sei lá, algumas fotos, ia mostrando essas fotos pro Jacob e contando as histórias. Por exemplo, essa menininha aqui da capa é uma garotinha que voa, ela flutua, chamada Olive. E que o avô havia conhecido essa menininha peculiar na época que ele ficou em um orfanato perdido no meio de uma ilha, lá no país de Gales. Eu vou postar no meu Twitter que eu estou perdida. Além do Jacob, ninguém dessa família acreditava nessas histórias, achavam que era tudo invenção. E o Jacob acaba aceitando que talvez aquelas histórias eram mentiras, até o dia em que entra na casa e tá tudo bagunçado, não encontra o avô, e aí ele vai pro meio da floresta procurar o avô. Quando ele encontra o cara, ele já tá meio que morto e entrega uma mensagem pro Jacob falando pra ele ir pra essa ilha, procurar e tal. E no meio dessa muvuca toda, o Jacob acaba vendo um monstro ali no meio da floresta. O garoto decide que depois da morte do avô, vai visitar essa ilha no país de Gales pra descobrir se as histórias eram verdades. E é sobre isso que esse livro vai falar. Eu confesso que eu li esse livro por conta do buzz, do pessoal falando assim, ai, é muito bom, é muito legal. Leiam. E quando eu terminei de ler, eu fiquei tipo, tá, foi bom, mas não foi tão bom assim, gente. Calma. É um livro que ele entrega o que ele promete, mas só isso. Porém, eu achei a narrativa muito envolvente e eu atribuo todo esse sucesso à narrativa e também às características peculiares do livro. Uma coisa que eu senti falta nesse livro foi o carisma dos personagens. Os personagens peculiares, que tinham um potencial gigante pra serem personagens memoráveis, acabam sendo só, tipo, meros coadjuvantes na história. Enquanto o próprio Jacob, ele é sem personalidade, porém eu sinto que ele tá amadurecendo, sabe? Eu acho que aí já é uma coisa que ele vai melhorar nos próximos livros, então não tem muito o que criticar sobre o Jacob. Eu achei muito inteligente, muito interessante todo o universo que o Ransom Riggs criou. Eu não posso falar porque seria spoiler, mas eu achei muito criativo o modo em que ele misturou as épocas, misturou, sei lá, a época da Segunda Guerra Mundial com 2016, enfim, eu achei muito criativa essa parte da criação de um mundo novo, sabe? E apesar de não ter achado os personagens tão carismáticos, tão incríveis, eu me apeguei na história, porque eu acho que tem muitos pontos separadamente que tornam essa história aqui algo muito fácil de você se aproximar, de você se apegar. E talvez seja por esse motivo que eu saí totalmente puto na sala do cinema quando eu assisti a adaptação. Vamos lá, por que eu não gostei do filme O Lar das Crianças Peculiares? Primeiro que eu não sei porquê, mas logo que começou, eu achei a ambientação do filme muito parecida com a do Percy Jackson. Não me pergunte porquê, mas eu tive essa vibe assim, que na hora que eu bati o olho eu falei, putz, Percy, já soube que vinha a voadora de decepção na minha cara. Óbvio que eu tinha noção de que teria algumas mudanças no filme, mas gente, nesse filme mudou tudo. Mudou tudo, né? Vou começar falando de uma coisa que eu já percebi assim logo de cara, que foi a infantilização da história. Quando você olha pra esse livro, você já tem a impressão de que é um livro de terror, mas não é, é só um clima assim meio creepy, um clima assim meio bizarro, mas não é de terror. No filme eles pegaram a essência dessa história, que já não era a mais adulta, a mais horripilante, e transformaram no filme pra criança. Algumas crianças que eram super importantes no livro e eram meio que adolescentes viraram criancinhas no filme, e o filme tem um tom, um apelo infantil tão grande, mas tão grande, que não parecia a mesma história que eu li nesse livro. Eram os mesmos personagens, era a mesma história, mas não era a mesma história. Parece que a Fox quis produzir um filme infantil de fantasia, não tinham que adaptar, pegaram um livro para adolescente, o YA, e transformaram num filme infantil. E isso fica tão explícito no filme que não dá nem pra disfarçar. Outra coisa que me incomodou muito foram as piadas em horas erradas, que tipo, gente, eles pegaram o vilão do livro e transformaram o vilão num palhaço. Ai, é péssimo. Sabe aquelas mesmas piadas forçadas dos filmes de Percy Jackson? Então, eu achei também que a caracterização dos personagens dos vilões era mais satírico do que creepy, como inicialmente era no livro. E pra reforçar a ideia de infantilização, eles ficavam explicando tudo o que acontecia o tempo todo. E não foi uma vez, não foi duas vezes, foram várias vezes o filme inteiro. Eles explicavam o que estava acontecendo, sendo que era óbvio. Por exemplo, os peculiares não conseguem enxergar os monstros, então o que eles fazem? Eles pegam e jogam tintas nos monstros pra poder enxergar os monstros. É óbvio que era pra isso que eles estavam jogando tinta. E aí uma das crianças fala, ah, agora finalmente podemos ver os monstros. Claro que é pra ver os monstros. Você acha que você tá jogando tinta pra quê? Pra fazer uma obra do Romero Brito ali? Não!
Ai, gente, não. E eu não sei se vocês sabem, mas esse livro ele não é um livro solo, ele tem continuação. E eu acho que os roteiristas de o Tim Burton esqueceram desse detalhe quando eles fizeram o filme. Porque, gente, eles praticamente pegam a primeira metade do segundo livro e botam no primeiro filme de uma maneira assim escrachada, de uma maneira assim de qualquer jeito. Não. Só pra quê? Pra se não der certo o primeiro filme, tudo bem, você rola no primeiro, não precisa fazer o segundo. Mas aí que pensa, chega aquela coisa, e se der certo, e eles quiserem fazer o segundo, vai mudar mais ainda a história, vai ferrar mais ainda a história, igual aconteceu com Percy Jackson, igual aconteceu com Divergente, e que a gente tá cansado de ver eles estragando as adaptações de filme por conta de dinheiro, gente. Eu não aguento mais. Eles prolongaram mais ainda a história do primeiro filme, sendo que não tinha mais o que contar. Sendo que no livro você já cansa, você já lê e fica assim se perguntando, nossa, não acontece nada. Beleza, mas já tá acabando, sabe? E o filme também tem esse problema de não acontecer nada. Só fica ali enrolando. Sério, gente, eu saí do cinema muito puto com isso tudo. Botaram romance onde não deveria. Tem tanto clichê, gente, mas tanto clichê. E clichê assim que eu tava assistindo, eu falei, não, é impossível que vão colocar isso nessa história, porque não se encaixa aí. Foram lá e colocaram. Enfim, pessoal, é isso aí. Se curtiu o vídeo, deixa mais joinha. Se é novo aqui no canal, se inscreve. E comenta aí embaixo o que você achou do filme e também do livro O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Comenta aí embaixo porque eu tô bem ansioso pra saber se você concorda comigo ou não. E se quiser, eu convido você pra conhecer o primeiro livro que eu escrevi, chamado Traços. O link pra comprar e pra conhecer o livro tá aí na descrição. Vai lá porque vale a pena, gente. E se tiver uma adaptação cinematográfica algum dia, não vai ser infantilizado. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!